Então, se você tem acompanhado aí o que eu tenho feito, ou de vez em quando tem entrado aqui, você já deve ter visto algum vídeo meu que eu falo que eu trabalho com vendas aí há praticamente 11 anos. Então, se eu não vender, literalmente eu não tenho dinheiro para fazer o que eu preciso fazer. É simples assim. Isso é um entendimento tão simples que muitas vezes eu percebo que o empreendedor, o empresário, inclusive os meus clientes, eles não percebem. Porque o que eu vendo, eu não ensino ou eu assumo a venda do meu cliente. Eu trabalho hoje com marketing e o marketing ele faz parte do processo de venda. Mas o fechamento da venda depende do cliente. E esse entendimento que eu gostaria de hoje estar falando nesse vídeo. Por quê? As pessoas não gostam de vender, as pessoas têm medo de vender, talvez você tenha também medo de vender. Eu gostaria de dar algumas dicas nesse vídeo para que você entenda como é simples vender e você entenda que esse algo tão simples precisa ser feito, ok? Então, eu acabo fazendo muitas visitas, eu acabo conversando com muitas pessoas e eu tenho feito isso há muitos anos. Uma parte da minha vida eu acabei me acomodando, talvez você já tenha ouvido isso em outro vídeo que eu coloquei no ar. E esse fato de ter me acomodado me trouxe muitos problemas, tá? Muitos problemas. E quais são os problemas de não estar vendendo? De não ter dinheiro, de não conseguir honrar alguns compromissos. Isso me trouxe várias implicações que, inclusive, até hoje eu estou tendo que resolver, tá? Tudo porque eu me acomodei e deixei de vender. A grande maioria das pessoas passa pela mesma situação, se vê no mesmo buraco e não sabe o que precisa fazer. E sabe o que precisa fazer? Sair do local onde está, sair, tirar, como dizem, a bunda da cadeira, levantar e começar a fazer o que precisa ser feito. E normalmente quando a gente vai falar de um negócio, quando a gente vai falar sobre alguém que é responsável por uma família, é vender. A gente precisa vender. Se a gente não tem um produto para vender, se a gente não tem um serviço para vender, o que a gente precisa fazer? Arrumar um produto ou arrumar um serviço para vender. Mesmo que essa venda seja o meu conhecimento para trabalhar numa empresa, mesmo que isso seja pegar um produto de um terceiro e oferecer para outros. Então a gente precisa vender. Nas visitas que eu acabo fazendo e conversando com as pessoas, eu percebo que essa é a grande dificuldade. Nós temos muitos empreendedores que muitas vezes caíram de paraquedas por aparecer uma oportunidade e começaram a empreender e ainda não conseguiram identificar que venda é necessário, né? E outras pessoas que são empreendedores. Começam a empreender, têm uma grande ideia, mas esquecem que aquela grande ideia sem venda não adianta nada, não funciona. Então assim, entenda, é necessário que a gente pode ter o melhor produto do mundo, nós podemos ter o melhor serviço do mundo, a gente pode ser o melhor profissional do mundo. Se a gente não se vender ou vender o que a gente tem para vender, nada funciona. Não adianta eu ter o melhor produto do mundo e ele está guardado num cantinho lá. Se as pessoas não souberem desse produto, não vai adiantar nada. Então a gente precisa criar estratégias para nós, como profissionais, ou para os nossos negócios, para conseguir vender o que a gente precisa vender. Essas estratégias elas podem ser offline, ou elas podem ser online, ou pode ser uma junção dessas duas oportunidades, tanto usando a internet como usando, por exemplo, uma bicicleta. Não tem nenhum problema. A questão é que a gente precisa fazer. Não adianta. Uma vez um empresário amigo meu falou algo que eu achei assim fantástico. Eu tinha uma fábrica, ele falou: mas não adianta ter a fábrica bonita se não tiver serviço. Na época eu não lembro o que a gente estava conversando, mas eu lembro que essa frase me ficou marcada assim. Então assim, a gente pode ter um escritório lindo, a gente pode ter uma fábrica linda, organizada, a gente pode ter tudo perfeito, muito organizadinho. Se a gente não tiver fluxo de trabalho, se a gente não tiver serviço, nada vai adiantar. Então é muito importante que a gente defina estratégias e a gente pegue essas estratégias e coloque em ação. Por exemplo, se eu tenho um site para vender, eu posso vender esse site através da internet, fazendo anúncio e rede social, ou criando listas de e-mail, ou entrando em contato com essas pessoas via, por exemplo, rede social, um por um. Olha, eu tenho um trabalho com site, eu percebi aqui que você precisa, tal. Eu não sei, fazer algum tipo de prospecção online. Existem N alternativas, vai depender muito da estratégia que você adotar. Ou offline, pegando uma bicicleta, pegando um ônibus e indo vender de porta a porta. As duas estratégias elas podem andar em paralelo, você só precisa executar. Definir, olha, eu estou criando uma empresa, eu quero trabalhar, por exemplo, com venda de site, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um bom site, eu preciso prospectar isso via internet, eu tenho dinheiro para prospectar via internet? Eu não tenho, então o que eu posso fazer? Então tá, eu vou primeiro para offline, eu vou pegar, vou sair andando e vou visitar
estabelecimento por estabelecimento, daqui até tal ponto, e vou começar a oferecer o meu serviço. Quando eu começar a ter fluxo de dinheiro aqui, eu volto e começo a fazer parte disso via internet. É algo que pode ser feito, qualquer um pode fazer. A questão é que muitas vezes a gente faz o planejamento e a gente não coloca no ar. Isso pode ser feito com venda de computador, isso pode ser feito com venda de produto de limpeza, isso pode ser feito com venda de roupa, pode ser feito com tudo. A questão é, nós precisamos vender. Nós precisamos vender. Muitas vezes nós entramos em problema, como eu entrei em um grande problema, porque a gente não vende. A gente fica esperando assim, será que o meu telefone vai tocar? Não tocou hoje, não tocou amanhã, não tocou ontem, não tocou anteontem. Não vai tocar. Nós precisamos, tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Não tem como, é a mesma coisa a pessoa falar, eu quero casar, e tá no quarto, não sai do quarto, não tem como casar ficando no quarto. Emerson, mas eu tô tentando achar uma namorada aqui no chat. Aí é uma estratégia tua, é um problema teu. Mas a questão é, você precisa ser visto. A sua empresa precisa ser vista. As pessoas precisam saber, outras empresas precisam te conhecer. Isso só acontece se a gente for visto. Se eu estou fazendo um offline, por exemplo, eu estou fazendo uma visita em um prédio, é importante que através daquela visita as pessoas te conheçam e mesmo se elas não fecharem um serviço contigo, elas continuem te vendo naquele prédio, porque está fazendo uma outra visita, porque está atendendo um cliente que você fechou. Então é muito importante a gente não esquecer, venda é essencial. Agora a gente não pode simplesmente sair vendendo sem nenhum tipo de estratégia. Eu vou sair aqui, vou começar a andar e vou ver o que dá. Não, a gente tem que ter bem fundamentado. Primeiro, o que eu faço? Eu conheço bem o meu produto? Conheço. Então começa a estudar isso, começa a entender. Isso não demanda muito tempo, tá? Talvez se você pegar um produto e começar a estudar durante uma semana, você já vai ter base suficiente para vender. Se for um produto muito técnico, talvez você não conheça tudo. O que você pode fazer? Dúvidas técnicas, talvez você vai ter suporte da empresa que deixou aquele produto para você vender, deixou aquele catálogo para você vender, e você vai recorrer ao suporte técnico, sem problema nenhum. Mas você faz a prospecção, faz o levantamento de possíveis clientes e começa a fazer esse relacionamento. Eu sempre divido a venda em 3 processos. Atração. Eu preciso atrair essas pessoas para o negócio, eu preciso fazer com que essas pessoas me conheçam, eu preciso fazer com que essas pessoas me vejam. A interação, o engajamento, essas pessoas, eu preciso ter relacionamento com essas pessoas. Então elas me conheceram, eu começo a trocar um e-mail, eu começo a trocar o WhatsApp, eu começo a ligar, eu começo a fazer visita. As pessoas começam a ter confiança no que eu tenho feito, eu começo a apresentar alguns outros clientes, outros serviços, eu começo a fazer a interação, o relacionamento com esse cliente, com essa pessoa. Terceiro ponto, conversão. Eu preciso vender. Eu vendi. Então eu atraí, eu criei um relacionamento com a pessoa e eu vendi. Então se você dividir o teu processo de venda, o teu processo de marketing nessas etapas, você vai conseguir vender. Para eu atrair, eu tenho que criar estratégias. Eu tenho que depois ter um banco de dados de leads, potenciais clientes com quem eu vou entrar em contato. Esses clientes eu preciso atrair eles e começar a conversar, ter relacionamento. Aí vocês vão definindo tempos, processos de como fazer isso. Agora a questão é preciso fazer um período de experimentação, fazer alguns testes, às vezes sair na rua e começar a fazer visita, às vezes conversar, às vezes apresentar e entender que talvez algumas coisas que você está fazendo não está dando certo e ir melhorando. A questão é, nós precisamos vender. Nós precisamos vender. Mesmo se você é um funcionário, você precisa vender o seu conhecimento. Você está trabalhando durante um mês para receber o salário sobre um conhecimento que você tem. Pode ser uma habilidade manual, pode ser um conhecimento técnico, pode ser alguma experiência que você adquiriu durante um tempo. Mas não adianta ficar em casa esperando. Não adianta, não vai aparecer alguém falando, olha, eu quero te contratar, tô te ligando aqui porque eu senti que tu tá em casa e eu vou te contratar. Não adianta ficar esperando assim, olha, Emerson, você é o melhor programador, o melhor técnico na área de marketing digital, se eu ficar em casa e ninguém souber que eu trabalho, se eu não tiver nada para apresentar. Eu digo inclusive que se você for o produtor, você for o dono do serviço, você for a pessoa que executa, inclusive vale a pena às vezes oferecer parte desse serviço gratuitamente. Vai fazer um site? Faz gratuito.
por um período, se for uma mensalidade. Você vai fazer um trabalho de rede social, inicia fazendo um período gratuito, sem problema. Para quê? Para que o cliente conheça o seu serviço. Conheça, é muito importante a gente fazer isso. Tá? Inclusive, se você estiver disposto a trabalhar num local, se ofereça a trabalhar naquele local, mesmo se precisar não receber durante um mês. Olha, eu quero que você conheça o meu trabalho. Assim a gente consegue ser visto. Você fala, mas é loucura fazer isso. Não, não é loucura, é estratégia. Tudo depende da estratégia que a gente consegue definir. A gente pode criar algo, motor, eu vou vender, nesse período que eu não estou recebendo na empresa, vou vender brigadeiro, mas eu vou fazer isso, vou mostrar meu trabalho, talvez mês que vem eu seja contratado e as coisas vão funcionar. Claro que tudo depende de negociação, de conversa, mas é importante a gente ter na mente, sem venda, nós não saímos do lugar. Sem venda a gente não consegue comprar o que precisa comprar, sem venda a gente não consegue investir onde a gente precisa investir. Nós precisamos vender. Não adianta ter medinho de vender, não adianta criar, eu sou um cara muito técnico, eu tenho vergonha, Não, eu não vou sair vender, a gente precisa vender. Sem venda o mundo não anda, né? Não anda. E a gente precisa entender como o consumidor ele age, como o consumidor reage à maneira como a gente apresenta as coisas. Então estude sobre isso, veja, no YouTube tem muitos vídeos, leia sobre materiais, procure sobre grandes vendedores de sucesso, porque às vezes o que eu estou falando aqui para ti não faz sentido, né? Mas você pode procurar, você pode ler, você vai perceber que o que eu estou falando é realmente o que nós precisamos fazer. Muitas vezes eu vejo que a gente fica iludido, olha, eu quero ter isso, eu quero construir aquilo, eu quero fazer aquilo outro, mas esquece que a gente tem que começar por algum lugar. Um passo de cada vez, devagarinho. E como que a gente começa? Fazendo, colocando em prática aquilo que a gente tem aprendido. Então essa é a dica que eu gostaria de dar para você. Não esqueça, sem venda nada acontece. Coloque isso no papel, comece a executar, que eu acredito piamente que tudo começará a se resolver. Tudo é um processo, mas tudo começa a se desenvolver, você começa a conseguir clientes, você consegue começar a vender, só precisa ter paciência, estratégia e colocar as coisas em ação. Espero que isso tenha te ajudado e que você fique motivado e se automotive para fazer. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.